Jesus Nazarenos. Cadê a internet? Então vamos lá. Iniciando aí, como eu mencionei, o tema de hoje é realizar um estudo sobre Jesus com base nos critérios históricos e analisar o pensamento espírita referente a Jesus. Então a gente vai dar uma passada rápida nesse aspecto do Jesus histórico e depois a gente vai se deter um pouco mais no pensamento espírita a respeito de Jesus, né? Então, os historiadores do cristianismo utilizam uma metodologia apropriada para analisar a figura ímpar do Cristo, denominada Jesus histórico. Então, trata-se de um estudo crítico que não considera a imagem construída pelos textos religiosos e teológicos, que em geral revelam o Mestre Nazareno como o Filho de Deus ou o Messias prometido para a salvação da humanidade. Então, esse aspecto aqui, a gente vai passar em alguns aspectos que alguns estudiosos, historicamente, foram atrás da informação histórica de Jesus, do personagem Jesus de Nazaré, sem olhar o que a gente conhece, que são as revelações teológicas, religiosas, de diversas religiões, que trazem a figura de Jesus como o próprio Deus, para alguns, ou Filho de Deus, a junção de Deus, Espírito e Ele próprio, né, o Deus Trino, sem olhar para isso, sem olhar as histórias dos evangelhos. Para nós, na doutrina espírita, a gente sabe o conceito de Jesus, do Cristo, que é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. Então, essa é a visão espírita, essa é a percepção espírita de como a gente enxerga Jesus. Para nós espíritas, Jesus é o guia, é o modelo, é o espírito mais perfeito que Deus já nos ofereceu e que está conosco desde o início da formação do planeta Terra. Essa é uma concepção espírita, né? Na questão do Jesus histórico, é uma tentativa de reconstrução da figura de Jesus de Nazaré pelos historiadores, que reconstrói a partir de um contexto histórico, no período em que ele viveu. Utilizando uma metodologia apropriada, realizam um estudo crítico e não consideram a imagem construída pelos textos religiosos. Utilização de textos não canônicos. Então, é o que eu falei, a gente vai dar uma passada rápida sobre isso, porque não interessa muito para nós a gente ficar discutindo essa figura histórica do Cristo. Emmanuel tem um texto aqui que a gente vai ler daqui a pouco, que ele resume bem tudo isso aí, né? Então, esses estudos sobre a vida e a obra de Jesus podem ser realizados a partir de duas fontes, canônicos e não canônicos, religiosos e não religiosos. Os primeiros representam referenciais das normas religiosas, eclesiásticas, dogmas definidos pela Igreja ao longo dos séculos, né? Os segundos são utilizados pelos historiadores com esse método histórico, com análise crítica, e a finalidade é reconstruir o contexto histórico do primeiro século. Jesus histórico não considera os axiomas teológicos,
religiosas ou determinismos bíblicos, embora as reconstruções históricas variem, eles concordam em alguns, principalmente em dois aspectos, dois pontos. Jesus era um rabino judeu e ele foi crucificado pelos romanos na Palestina. Então, isso são duas constatações históricas que estes pesquisadores chegam a essas evidências. A busca de Jesus histórico foi iniciada com o estudo do filósofo deísta alemão Hermann Helimaras, no século XVII, século XVIII, que, junto com outros estudiosos, passaram a duvidar da historicidade relatada pelos textos sagrados. Não é aquela história, o cara chega num determinado momento, século XVII, 1.700 anos depois, não existiu não, cadê? Vamos provar, vamos atrás. Então, é um contexto do pesquisador histórico que vai atrás de evidências para comprovar a existência do Cristo. Pergunta. Na descrição fisiológica. Né? Então, tem a primeira imagem de esse cara aqui, esse alemão. Não, esse cara aqui, ele está questionando a existência de Jesus. Aqui são pesquisadores históricos, né? Não, uma visão mediúnica, alguém viu, alguém fotografou, dizem que ele era assim, então são imagens que a gente acaba caindo no nosso domínio público, digamos assim, né? Então, tem uma descrição de Emmanuel aqui, que eu vou concluir com essa descrição de Emmanuel, no livro Há 2000 anos, que narra como ele era, né? Ele narra, mas é uma literatura de um romance espírita, não é um texto aceito pela ciência, né? Então, aí tem uma visão de alguém que diz que Jesus era desse jeito, é uma visão pinta e diz, né? Então, a despeito das opiniões nem sempre lisonjeiras desse e de outros autores sobre Jesus, surgem no século XIX estudos fundamentados em achados históricos e arqueológicos, através dos quais os pesquisadores passam a ter melhor compreensão da vida e da mensagem de Jesus. Isso que você está perguntando, Rita, é uma coisa interessante, de onde está a imagem do Cristo. A gente estava estudando na nossa reunião mediúnica a história das memórias, de onde a gente guarda as nossas memórias, né? A gente guarda as nossas memórias no nosso espírito, no nosso arquétipo. Então, por certo, algumas pessoas que estão por aqui conviveram com o Cristo, ou de perto ou de longe. De perto, não sei, talvez para apedrejar, né? Mas de longe, né? Então, muitos conviveram, então tiveram a oportunidade de conhecer. E isso se passou de geração em geração, e se disse, se comentou. Então, você teve essa... Porque é aquilo que eu estava dizendo, ele só veio para mostrar quem era. Jesus só veio para mostrar quem era. Porque aquela história, a gente está aqui hoje, se todos nós fecharmos os olhos e dissermos, pensem em Jesus, você vai ver a imagem de Jesus. Mas a imagem difundida, a imagem divulgada. Porque todos nós levamos essa imagem no nosso inconsciente, né? Mas essa imagem é de domínio público. Se ele não tivesse vindo, como é que seria a imagem de Jesus? Né? Como é que seria a imagem de Jesus? Se ele não tivesse vindo para dizer, eu sou Jesus. Né? Porque se eu chegasse dizendo, não, Rita, fecha os olhos, pensa no seu pai, você vai ver a imagem do seu pai, porque está registrado na sua memória a figura de seu pai. Então, é por aí, né? Após a Primeira Guerra Mundial, os alemães Sibelius e Rudolf Ullmann compararam a mensagem original de Jesus com informações contidas em outro texto, proveniente de época da Igreja Primitiva, identificando pontos concordantes e discordantes. Esses estudiosos empregaram 2 métodos para chegarem às conclusões finais, publicadas posteriormente.
a redação criticista, que trata-se de uma investigação a respeito de como cada escritor do Evangelho compilou seu livro, seguida de comparação com outros escritos e também fontes orais. Então, eles, é o que eu estava dizendo, vão investigar a origem, como é que foi, como é que escreveu, registrou aonde, está em que lugar. Então, tem muita informação que, ao longo da história, se perdeu. Você não tinha registro. Né? Então, como é que você registrou? De vez em quando você vê um pesquisador, achou um papiro do século. Cadê o documento? Então, né? Os críticos concluíram que os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, não foram escritos originalmente completos, tal como os conhecemos atualmente. Representam coleções de fatos separados, de tradições orais, mitos ou parábolas, propositadamente agrupados para formar uma coletânea artificialmente elaborada, destinada a divulgar práticas da Igreja Antiga. A crítica formal tenta reconstruir os episódios originais, separando o que é fato histórico do que é inclusão artificial. De novo, é aquela confusão, aquela discussão, que aí você pergunta assim, vai levar aonde essa conversa? Vai se concluir o quê, né, de tudo isso? Né? Então, a gente passar de que há uma discussão da personalidade do Jesus histórico. E quem cuida disso são os historiadores, não os religiosos. Né? São coisas distintas, né? Os 4 evangelhos, a gente já estudou aqui no estudo do livro 1, os 4 evangelhos que são considerados Marcos, Mateus, Lucas e João. Existem 4 evangelhos que foram considerados como base do evangelho, porque, na verdade, a gente estudou isso no livro 1, da origem do cristianismo, a origem da igreja. A gente estudou isso, porque, na verdade, o cristianismo tornou-se uma religião oficial no século IV, mais ou menos, com o imperador Constantino, que adotou o cristianismo como religião oficial de Roma. Mas você não pode imaginar uma religião oficial sem um livro sagrado. Então, imagine naquele tempo qual era o livro sagrado. A gente estudou a semana passada o livro sagrado das religiões. O livro sagrado dos judeus, a Torá, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. O livro sagrado dos cristãos, a Bíblia Sagrada. Agora, esta Bíblia Sagrada, qual é a Bíblia Sagrada? Então, a Bíblia Sagrada, a gente sabe que estes evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, foram 4 evangelistas que escreveram o cristianismo. Então, na busca pelo Jesus histórico, alguns estudiosos fundamentam-se na chamada fonte Q, de Kelly, nome alemão para fonte, uma coleção de ditos de Jesus, que é uma tradição oral ou escrita, não se sabe ao certo, amplamente difundida no mundo cristão, da primeira metade do século I, e que serviu de base para a escritura dos evangelhos. Ou seja, é a fonte original de onde se leu a história dos evangelhos. O que é a história do evangelho? Conta o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é a história do evangelho. Se você pegar os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Falam mais ou menos a mesma coisa. Muitos versículos são comuns nos 3 evangelhos. E o evangelho de João, que é considerado um evangelho mais espiritualizado, um pouco mais diferente. Né? Então, por exemplo, o Mateus foi ano 70 depois de Cristo, que ele foi publicado. Jesus desencarna, ressuscita quando? No ano 33. O evangelho de Mateus, que foi um apóstolo, Mateus era Levi, o publicano, filho de Alfeu.
né? Mateus era um apóstolo que conviveu com Cristo, assim como João. Nós temos nos evangelhos 2 evangelistas que conviveram com Cristo. Mateus, Levi e João. João evangelista. Né? É o outro, né, João? Então, João evangelista. E temos 2 apóstolos, 2 evangelistas, um que é sobrinho de Lucas, que é Marcos, que não de Paulo, que não conviveu com Cristo, e Lucas, que não conviveu com Cristo, mas ouvia todas as histórias contadas principalmente por Paulo. Né? Então, o Evangelho de Mateus surgiu no ano 70, o Evangelho de Marcos entre 65 e 70, o de Lucas 70 e o de João 90 anos depois de Cristo. O que ela está dizendo aqui é que os pesquisadores dizem que todos eles beberam de uma fonte original, a fonte que? Para escrever os evangelhos. A gente entende que todos eles leram do Evangelho de Levi. Porque quando a gente vê os romances espíritas de Emmanuel, a gente vê que aqueles escritos do Evangelho de Levi eram divididos, que é Mateus, eram espalhados pelas pessoas. Paulo recebeu daquele doutor do templo, que era o professor de Saulo, de Tarso, recebeu dele, daqui a pouco eu me lembro dele, os escritos de Levi, que ele foi para o deserto estudar tudo isso. Então, não havia um livro oficial. Existiam algumas partes do Evangelho que eram contadas e escritas pelos escribas. Então, há uma situação diferente de como é que eram esses evangelhos. Quem foi que decidiu que os 4 evangelhos seriam os livros oficiais do Evangelho, do Velho Testamento e do Novo Testamento? O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Quem foi que decidiu que a Bíblia Sagrada seria esta coletânea de 66 livros? Foi o Concílio de Hipona, no ano 395. A Igreja Católica Apostólica Romana se reuniu e disse: vamos decidir quais são os livros que serão adotados como livros oficiais da Igreja, para ter a nossa doutrina canônica escrita. Quem contribuiu para isso? O nosso Santo Agostinho, bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, e São Jerônimo, que viveram nessa época e foram determinantes para isso. E São Jerônimo recebeu a missão de traduzir a Bíblia para o latim, porque a Bíblia era escrita em que linguagens? Grego, era em grego. Agostinho recebeu a missão de como a igreja iria crescer no Ocidente, e a língua dominante no Ocidente, naquela região, era o latim. O imperador designou que ele tivesse essa tarefa de traduzir o Evangelho para o latim. E foi assim que ele traduziu o Evangelho para o latim nesse século IV. E aí o livro começou a ser difundido. Né? Então, esta fonte que serviu de base, isso aqui são os historiadores, para os evangelhos sinóticos. Né? Então, essa é a conversa histórica do contexto, do personalidade Jesus. Né? Ainda o pesquisador e historiador Flávio Joséfo, que é muito falado e conhecido, que ele retrata a história daqueles primeiros séculos, por volta do ano 70, faz uma breve citação em Antiguidade dos Judeus, a mais antiga referência não cristã sobre a existência do Cristo. Ele diz: no ano de 62 da nossa era, foi decapitado em Jerusalém Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Ou seja, ele faz uma referência histórica nos seus livros históricos. Né? Plínio, o moço, quando se dirige ao imperador Trajano, comentando sobre os ritos cristãos, reúnem-se numa data fixa antes do nascer do sol e cantam entre eles um hino ao Cristo como a um Deus. Comprometem-se, sob juramento, a não cometer roubos, assaltos ou adultérios e a nunca abdicarem da fé. Ou seja, são relatos históricos
que são pensados de uma literatura histórica. Não tem nada de canônico aqui, não tem nada de religioso. Tácito, historiador romano, descreve a perseguição dos cristãos por Nero. Suetônio repete a narrativa de perseguição. O Talmud refere-se a Yeshua de Nazaré. Talmud já é um livro sagrado de lá da Índia, né? Aí, peça do processo do Cristo existente no Museu da Espanha. Isso aqui é um documento histórico. Isso aqui é a sentença de Jesus de Nazaré. Isso aqui é um documento que está no Museu da Espanha, né? Então, no ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo mundo, monarca invencível na Olimpíada 121 e na Ilíada 24 da criação do mundo, segundo o número cômputo dos hebreus, 4 vezes 1187 do progênio do ramo. Aí vai, né? Ele está relatando uma ata da sentença de Jesus, né? Aí ele diz aqui, ó, Quinto Sérgio, sob o regime e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo Pôncio Pilatos, regente da Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice do sumo sacerdote Caifás, magno do templo Alis Almael, consulês romano na cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio Sublime e Sisto Rusto, no mês de março e dia 25 do ano presente, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidência, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno, e Galileu de nação, homem sedicioso contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César, determino e ordeno por esta que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregado e ajustado, homens ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Judéia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo, negando tributo a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo com grande parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado e açoitado, que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte público de justiça, chamado Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e que sobre a cruz se ponha com diversas línguas esse título: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mando também que nenhuma pessoa, se qualquer estado ou condição, se atreva temerariamente a impedir a justiça a mim mandada, administrada e executada com todo rigor, segundo os decretos e leis romanas, sob as penas de rebelião contra o imperador romano. Testemunhas da nossa sentença pelas 12 tribos de Israel, Rabã Daniel, Rabã Joaquim, pelos fariseus, pelos hebreus e pelo Império Romano e pelo presidente de Roma, Lúcio Sestilo e Amâncio Cilício. Está aí, a gente não sabe a fonte dessa sentença, mas, segundo dizem, é uma peça do processo do Cristo que está no Museu da Espanha, né? Então, é um relato histórico de uma sentença de um imperador romano condenando a crucificação à personalidade de Jesus de Nazaré, né? Que bate com aquilo que a gente lê na nossa literatura cristã, digamos assim, dos nossos evangelhos, né? Então, o Jesus histórico, ele enviou, no evangelho ele diz que ele enviou seus apóstolos, depois de lhe haver dado instruções seguintes: não procurei os gentios, e não entrei nas cidades dos samaritanos, e de antes ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, Jesus vem inaugurar o reino dos céus. Então, o mapa que Jesus viveu naquela época está aqui, ó. Galileia vem do hebraico, que significa círculo anel, ou distrito ou região. Galileia é isso aqui, ó. É onde Jesus nasceu, Nazaré, na Galileia.
Isso aqui era o mapa daquela época, dividido em 3 regiões, a Judéia, a Samaria e a Galileia. Então, isso aqui era o reino onde Jesus viveu, o reino de Judá, que as 12 tribos de Israel eram divididas nessas regiões. Então, Jesus viveu neste mapa, que eu trouxe para vocês verem uma comparação do momento atual. Então, aqui está onde Jesus viveu, Nazaré. Aqui está onde Jesus nasceu, nesta região que a gente acabou de ver, Nazaré, o mar da Galileia, Cafarnaum, onde a gente vê toda essa narrativa dos evangelhos. Né? Aqui está Jerusalém, a estrada de Jerusalém para Jericó, onde se narra aquela parábola do bom samaritano. Né? Então, aqui está o mapa atual. Israel, a faixa de Gaza, Líbano, Síria, o mundo hoje pegando fogo nessa região. Então está aqui, o que vocês estão vendo aqui são áreas de conflito entre Israel e os Hezbollah. É exatamente na fronteira norte de Israel e sul do Líbano. É aqui exatamente onde o bicho está pegando. É. Não, ali é a faixa de Gaza. Aqui, ó, faixa de Gaza. Isso aqui é a faixa de Gaza, é o conflito de Israel com o Hamas. Aqui é o conflito de Israel com o Hezbollah, que fica no Líbano. E agora estourou a guerra civil na Síria. Ou seja, de novo, a região toda bélica. Né? Então, esse é o contexto. E a época de Jesus, o imperador era Tibério César, a população de Roma era de 1 milhão de habitantes. O Império Romano tinha uma população de 50 milhões de habitantes. Para vocês terem uma noção de tempo e de espaço. Roma, a capital de Roma, era uma cidade com 1 milhão de habitantes. Era menor do que Recife. A Galileia, o rei era Herodes Antipas. Judéia, Samaria, Idumeia, rei Arquelau, aquelas regiões, né? A leste, o Rio Jordão. A cidade de Jerusalém tinha 25 mil habitantes. A famosa cidade de Jerusalém tinha 25 mil habitantes. Na Páscoa, 100 mil peregrinos visitavam Jerusalém. A Galileia, toda aquela região, toda essa região aqui, tinha 200 mil habitantes. Vocês terem uma noção a dimensão do que era. Né? Nazaré, a vila que Jesus nasceu, era uma vila de 200 metros por 150, em torno de 20 casas, a 115 quilômetros de Jerusalém. Hoje, Nazaré tem aproximadamente 78 mil habitantes. É o tamanho da cidade de Nazaré. Gravatar, mais ou menos. Gravatar tem um pouco mais, mas é mais ou menos este tamanho. Não é? Gentil é quem não era judeu, o israelita. E Paulo foi o apóstolo dos gentios porque levou a mensagem de Cristo às populações fora de Israel, aos pagãos. É por isso que Jesus dizia: vá primeiro e diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não levar para pregar dizendo que o reino dos céus está próximo. Ou seja, vá primeiro aos gentios. Né? Não procure os gentios, vá primeiro, não procureis os gentios. Ou seja, não vá para aqueles que não são iniciados ainda. Gentios são que acreditam no politeísmo. Vá nos que já acreditam na ideia do Deus único, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Novo Testamento. Oi? Não, Novo Testamento. O Novo Testamento é de Jesus para frente. O Novo Testamento é ano zero para frente. O Velho Testamento é Moisés até Jesus. O ano zero, Jesus. Novo Testamento. Para trás, Moisés e os profetas. Moisés, 1.300 anos antes de Cristo. Os profetas após Moisés. Então, o Velho Testamento, 39 livros. Os 5 livros de Moisés, do Velho Testamento. O livro
dos Salmos, de Salomão, de Davi, os livros históricos, o livro dos profetas, Miqueias e Isaías, Elias, tantos grandes profetas, e a partir do ano zero, Jesus, Novo Testamento, os 4 evangelistas falam a história de Jesus, as cartas de Paulo, que são 13, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Judas, de Pedro, são as cartas universais. Então, esses são os 27 livros do Novo Testamento, de Jesus para frente. Os 39 livros do Velho Testamento, de Jesus para Moisés. Ok? Quem é Jesus, à luz da doutrina espírita? Né? Então, a gente pegando uma coletânea de frases na literatura espírita, a gente vai ver algumas descrições. Médium de Deus, mensageiro divino enviado aos homens, o pão de Deus, o tipo mais perfeito que Deus vem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. É filho de Deus como todas as criaturas, paz, mansidão, justiça, amor, doçura, tolerância, perdão, luz, liberdade, palavra de Deus, sacrifício pelos outros, autêntico redentor da humanidade, príncipe da paz, pedra angular do cristianismo, espírito protetor da terra, mestre por excelência, médico divino, amor inexaurível, o Messias, o príncipe da vida, o salvador do mundo, pão da vida e luz do mundo, nem homem nem Deus, mas espírito puro e não falido, espírito fundador, protetor e governador do mundo terrestre, a cuja formação presidiu, educador incomparável, o amor que espera, sociólogo divino do mundo, porta de libertação, Cordeiro de Deus, que veio arrancar os pecados do mundo, trabalhador divino, é a misericórdia de todos os que sofrem, excesso timoneiro, coração do Evangelho. Quando a gente ouve essa descrição aqui, o nosso coração se lembra de muita coisa. Cordeiro de Deus que veio arrancar os pecados do mundo. Porque isso é uma narrativa, uma descrição muito usada na Igreja Católica, na liturgia da Igreja Católica. É muito comum nas missas a gente ouvir Cordeiro de Deus que veio arrancar os pecados do mundo. Então isso fala alto nos nossos corações, porque as nossas memórias já passaram por certo muitas vezes pelos bancos das igrejas católicas tradicionais, né? Então, essa aqui é uma descrição de algumas pinçadas da literatura espírita, de quem é Jesus, né? Profecias do Velho Testamento, ou seja, Jesus vem cumprir as profecias do Velho Testamento. Então, muitas das coisas que Jesus fez foi para cumprir as profecias. Ou seja, Jesus, enquanto governador do planeta, manda seus profetas para preparar. Depois ele vem cumprir o que foi dito. Então, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, fala do nascimento de Jesus e revela: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Miqueias previa o nascimento do Cristo em Belém de Judá. Né? O profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, sobre a Virgem Maria. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, o profeta, muito antes de Jesus, séculos antes do Cristo, já profetizavam o que viria a acontecer, e Jesus vem cumprir o que estava escrito, né? Isaías, capítulo 40, versículo 3, sobre João Batista: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Ou seja, anuncia a vinda do precursor, João Batista, a voz que clama no deserto. Isaías, capítulo 60, versículo 6, o presente dos reis magos: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão,
e publicarão os louvores do Senhor. Ou seja, no Velho Testamento, as profecias e Cristo vem fazer cumprir tudo que estava escrito, né? Então, para fechar essa questão do romance histórico, do Cristo histórico, Emmanuel, para variar um pouquinho, né, com grande sabedoria, ele diz o seguinte: os romances históricos de Emmanuel trazem informações notáveis sobre Jesus e sobre os 3 primeiros séculos do cristianismo. Se a gente lê há 2000 anos, 50 anos depois, e Paulo e Estevão, Ave Cristo, a gente vai ver a literatura espírita, o romance espírita, projetando muita informação sobre a história de Jesus de Nazaré. Paulo e Estevão é um tratado do livro Os Atos dos Apóstolos, com uma infinidade muito grande de detalhes de como as coisas aconteceram, né? Como afirma o confrade Haroldo Dutra, nesses romances, alguns dados de pesquisa histórica puramente humana são confirmados. Todavia, muitas retificações são feitas. Exige-se do leitor exame cuidadoso, sob pena de serem divulgadas informações incorretas, apenas porque determinado pesquisador encarnado as defende em suas obras. Observem que Haroldo Dutra Dias ele traduziu o Novo Testamento, novamente do grego, então tenha lá o Evangelho, o Novo Testamento, por Haroldo Dutra Dias. Então, ele traduziu novamente o Novo Testamento, que é uma obra editada pela FEB, né? E aí Emmanuel resume tudo isso, dizendo: a propósito, Emmanuel esclarece em relação aos textos do Novo Testamento. Eu não disse aqui, mas existem 60 evangelhos apócrifos. O que é 60 evangelhos apócrifos? Quando o concílio de Hipona definiu quais seriam os livros sagrados, eles não consideraram evangelhos 60 obras. Descartaram. Não, isso aqui são evangelhos apócrifos. E consideraram apenas os 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. E descartaram 60. Esses 60 evangelhos estão lá na Biblioteca do Vaticano. Mas são 60 livros que foram o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria, e por aí vai. Então, de Tomé, tem vários outros evangelhos, né? Então, Emmanuel diz: muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação destes documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como espantalho em todo o mundo. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão. E ainda uma vez falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. Veja que coisa linda, né? Hipóteses incontáveis foram aventadas sobre a história do Evangelho. Os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição, as memórias, as lembranças, está acima da razão. E ainda uma vez falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. Não adianta eu estar discutindo A, B ou C, se eu não tenho como comprovar. Não adianta eu estar discutindo isso. A luz do conteúdo doutrinário está acima de qualquer discussão, não é? Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto.
é que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. E em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Ou seja, a luz da informação convence muito mais do que está indo atrás de provas materiais que eu não tenho como comprovar. Né? Então, isso fala ao nosso coração. Então, Emmanuel, para variar, resume a história toda. Né? Nunca é demais lembrar a informação que os espíritos da codificação transmitiram a respeito de Jesus, a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Comentário de Kardec. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus pô-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Ainda que persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus fez ou não, ainda que sua mensagem não tenha sido suficientemente compreendida, importa destacar, como ensina Emmanuel, que a sua vida entre nós marcou o início da era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Jesus vem para dividir a história da humanidade ao meio e para dizer: saiam das trevas, como a gente diz aqui, o início da regeneração. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por este registro de Mateus, também citado por Marcos, por Lucas, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período da efetiva melhoria espiritual da humanidade. Trata-se de um processo que implica a evolução moral do espírito, secundado pelas conquistas do conhecimento. O progresso dos seres se desenvolve ao longo das encarnações sucessivas e durante as estadias no plano espiritual. O sucesso desse empreendimento depende da predisposição e dos esforços individuais. O reino dos céus, ou o reino do Deus, é o tema central da pregação de Jesus. Então, Jesus é esse ser que veio, governa o nosso planeta e que veio se identificar com a humanidade e dizer: me siga, porque para vós eu estou lhe dando o roteiro, que é o sermão das bem-aventuranças. Né? Ele nos dá todo o seu roteiro para a nossa transformação moral. A vinda de Jesus, mensagem de Emmanuel, a gente vai concluir com essa mensagem está lá no livro Antologia Mediúnica do Natal. E Emmanuel diz o seguinte: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. A humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Muitos séculos depois de sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas,
antes do seu messianismo de amor e de redenção. Há próprias esferas mais próximas da Terra que, pela força das circunstâncias, se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe. Reflete as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Emmanuel faz menção aqui a algumas discussões entre historiadores da humanidade, discutindo o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Porque os evangelhos narram o nascimento do Cristo em algumas passagens até os 10, 13 anos. E depois há um silêncio. E somente depois Jesus aparece na fase final da pregação do seu evangelho. A escolha dos apóstolos, o surgimento dos seus milagres, a pregação, a crucificação, a ressurreição. Então, alguns historiadores dizem que ele viveu entre os essênios, que era uma seita religiosa que existia e ainda existe até hoje, né? Então, Emmanuel está dizendo o quê? O mestre, porém, não obstante, a elevada cultura das escolas essênias não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Jesus era um espírito perfeito desde o início da concepção da nebulosa solar para a formação da Terra. Então ele não precisa aprender com ninguém, ele já era um espírito perfeito há muitos milênios, bilhões de anos, né? Então, do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda na Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveram os profetas de Israel, muito antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregando de opróbios e desprezado de homens. Todos lhe voltarão o rosto, coberto de ignomínias. Não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho, desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Né? Então esse é o Cristo Jesus que a doutrina espírita nos oferece. Esse guia e esse modelo. Se a gente quiser se aprofundar, entender melhor este espírito crístico que veio entre nós, a gente pode entender essa narrativa e essa descrição de Jesus no livro Há 2000 anos, feita por Emmanuel. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida, sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Essa é a descrição de Emmanuel da figura de Jesus de Nazaré. Né? No Evangelho de João, quem é Jesus? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o nosso guia, esse é o nosso modelo. Um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível,
Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então, que esse Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e que possamos seguir com Ele, por Ele e para Ele, que essa é a tarefa que nos compete enquanto estamos por aqui, não é? Então, quem quiser pesquisar, vá lá em A Caminho da Luz, entender quem é Jesus, né? Compreender a gênese planetária, compreender tudo que está acontecendo, a comunidade dos espíritos puros, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios. Então, está aqui Emmanuel, na literatura espírita, dizendo que Jesus é governador do planeta há 4,6 bilhões de anos. Toma conta de quê? De criação da Lua, solidificação da matéria. O divino escutou, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas, operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, no qual o seu coração havia de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, coorganizando o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópicos terrenos puderam identificar por toda parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de forças, de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. E por aí vai. Esse é Jesus de Nazaré, o nosso governador, que nunca desistiu de nós e que segue adiante de todos, né? Então, que Ele nos abençoe, hoje e sempre, e cada vez mais a gente possa compreender o seu evangelho de paz, de amor, de esperança e de luz. Que neste Natal ele possa, mais uma vez, nascer, renascer em nossos corações e que possamos entoar com os pastores dos campos o glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.